aí, entrou. Deu certo. Deu certo, agora. Já tava me despedindo, Nossa cara. senhora. Já tava triste aqui. Já tava me despedindo aí. 3 horas, meia hora aqui de luta, mas foi. Então, tava aceitando a conexão e tava caindo, tava ficando com a tela preta. Pois é, o Instagram não tá querendo que as pessoas façam lives mais não. Só fechar aqui, ó. Corta o carro do barulho. Vamos lá. Vamos? Para não perder mais tempo, né? Que a gente já perdeu O tempo pessoal já demais. tava uraçado aí com a gente, Foi a saga agora. Todos os Instagrams mandando possíveis mensagem aqui. aqui. Pois é. Ó, mas Vamos vamos lá. aproveitar? Queria que tu se apresentasse aí. Pelo que tô vendo, tem muitos fãs teus aqui na live já. Viu só? Mas eu queria que tu se apresentasse um pouquinho para o pessoal aqui do Recife, que segue aqui o GG Recife, falasse um pouquinho quem é o PH, enfim. Vamos dar bronca aí. Tá, em resumo, assim, meu nome é Paulo Henrique Rafael, Rafael sobrenome. Muita gente me chama de Rafael também. Não vejo problema nenhum em me chamar, eu até gosto. Os amigos mais próximos me chamam de PH, porque o nome é muito grande. E, na verdade, eu sou de Goiás, lá da cidade de Piara. Eu moro aqui em Minas Gerais há uns 10 anos, 11 anos, na verdade. Eu vim para fazer faculdade de sistemas de informação. Nesse meio tempo, acabei trabalhando como analista de sistemas na escola particular daqui de Uberaba. E eu tomei gosto pela educação. E aí, nesse meio tempo, eu entrei na Prefeitura Municipal de Uberaba, me tornei professor de tecnologia educacional. E desde então eu estou evoluindo mais ainda, tentando buscar cursos, capacitações nesse sentido. Aí desde quando, o ano passado, que eu me interessei pelas tecnologias do Google, eu já comecei a me interessar mais ainda. E eu comecei a aplicar o Google Classroom nas minhas formações, com os professores cursistas. Então, naquele meio tempo, eu já comecei a criar uma iniciação com eles ali, a conhecer essas ferramentas também. Uhum. E como é que tua trajetória aí no GG? Quanto tempo existe o GG aí, Uberaba? Como é que são as atividades que vocês fazem? O nosso GG, ele existe desde 2016, que ele foi fundado pelo professor Cláudio Ribeiro. Depois o professor Cláudio precisou se mudar de Uberaba e depois entraram outros membros, que é a Bruna e o Ricael, que eles iniciaram tudo. E depois, quando eu descobri que existia GG aqui, eu fui atrás deles para poder participar como líder. Na verdade, eu conheci o GG pela cidade de Uberlândia, quando eu participei de um evento deles lá. Eu falei, nossa, que legal, a gente precisa trazer isso para nossa cidade. Quando eu vi, já tinha. Já tinha, Então, o né? pessoal estava começando também. Aqui foi mais ou menos assim também. O GG ele já acontecia aqui em Recife, acho que desde 2017, por aí. Mas eu vim conhecer mesmo em 2018, final de 2018, começo de 2019. Foi quando eu entrei também aqui em GG Recife e reativei as atividades junto com o pessoal. E aí a gente tem que estar se reinventando com a educação agora, né? Está se Isso, reinventando como um todo. E esse verdade. momento é um momento muito importante para a gente como educador e como comunidade de educação se fortalecer. Principalmente no que diz respeito a se ver que chegar como rede, né? Uma rede de apoio mesmo. Acho que o GG agora ele está servindo muito isso mesmo, assim, essa questão da inspiração, do compartilhar, aprender, que são os lemas que a gente carrega. Acho que está fazendo mais sentido ainda agora e trabalhar com essa questão de rede é essencial. Mas vamos lá, hoje a gente vai falar sobre BNCC. A BNCC nesse contexto, a BNCC já era meio que um tabu, né? Se a gente fosse analisar assim, Isso. todo mundo tinha um pouco de medo da BNCC e aí ela vem para mudar os currículos e já começou algumas implementações, outras ainda estão por vir. E muita gente fica na dúvida como é que esse ano era um ano crucial para a BNCC em alguns segmentos, né, da educação.
E aí muitas vezes eu vejo muito professor se perguntando o que é que vai fazer agora, né? Como é que eu aplico aquilo que já era complicado, teoricamente. Na minha humilde opinião, eu acho a BNCC algo bacana, é um instrumento muito rico. É, Lógico, toda mudança assusta, mas eu enxergo a BNCC como algo muito importante para a educação. Para a educação pública, ela vai trazer muitos benefícios. Mas, enfim, eu queria que tu falasse mais um pouquinho sobre aí. sobre. Então, a gente começa falando que a tecnologia, ela é bem transversal dentro da BNCC. Ela percorre todos os componentes curriculares, português, matemática, língua portuguesa, história, geografia, inclusive ensino religioso. E eu sempre gosto de citar o ensino religioso, que lá na BNCC, dentro do ensino religioso, tem uma habilidade específica para trabalhar a tecnologia, que é a questão do cyberbullying, do uso seguro da internet, desse uso consciente. Então, toda vez que eu falo de BNCC e tecnologia, eu gosto sempre de trazer esse exemplo, porque às vezes os professores não têm essa noção, mas a gente vê a tecnologia, assim, em todos os sentidos, em todos esses componentes curriculares. E o mais legal de tudo é que não precisa ter necessariamente uma disciplina de tecnologia numa instituição, numa escola, para aprender tecnologia. Porque a tecnologia ela é aprendida no dia a dia. Você leva um aluno para um laboratório de informática para fazer uma pesquisa na internet, ali já está desenvolvendo várias habilidades. Está desenvolvendo a questão de saber usar o navegador da internet, de saber usar um mouse, de saber usar o teclado do computador, porque a gente é alfabetizado com ABCD e o teclado obedece outro padrão, que é o QWERTY. Então, a gente já vê que ela já é bem interdisciplinar por causa disso. Legal. E Não, pode antes, lá ali no início dos anos 2000, tinha uma preocupação de colocar os alunos, os filhos, em cursos de informática básica, porque era pré-requisito naquela época. Hoje em dia a gente já não vê isso. Já tem aquele preconceito estabelecido de que são nativos digitais, mas eles não são nativos digitais porque eles dominam as tecnologias, porque eles nasceram nessa época. Pois é, tem esse mito, né? Acha que a criança, por ser fácil o manuseio, por exemplo, do celular, que muitas vezes muitas vezes não, é mais intuitivo, em sua grande maioria, do que um computador, que tem um sistema operacional mais complexo, tem esse mito mesmo, assim, que essas novas gerações, lógico, elas têm uma aprendizagem, como qualquer criança, tem uma aprendizagem mais fácil. Mas, necessariamente, ela vai entender por exemplo, do sistema operacional logo de cara, assim, né? Isso. E eu vejo assim, eu estou estudando o currículo de referência do CIEB, que ele é o Centro de Inovação para o Ensino Brasileiro. Se eu não falei errado o nome da sigla, é isso É mesmo. isso mesmo. É isso mesmo? É. Então, ele traz um currículo de referência baseado em tecnologia e baseado na BNCC. Então, ele é totalmente interativo para o professor que for lá buscar no site e saber utilizar. Ele já traz habilidades específicas da BNCC e da tecnologia, desde da educação infantil até o ensino fundamental. Que eu vi que o pessoal aí falou desde a educação infantil, é isso mesmo. E na educação infantil ele entra como uma fase de despertar, como uma fase de experimentação, para o aluno começar a entender o que é um computador, o que é um teclado, mas como um despertar. E ali no ensino fundamental ele já vai desenvolver esse senso crítico, porque muitas vezes os professores eles enxergam a tecnologia como uma finalidade. Então a gente não vai usar a tecnologia para aprender a criar um blog, para aprender a editar um vídeo. Essa não é a finalidade, é só um meio para despertar o aluno para o senso crítico, para desenvolver a capacidade dele, as habilidades que ele tem. Então, quando eu levo um aluno para o laboratório para fazer uma pesquisa na internet, ele não está aprendendo a fazer uma pesquisa. Ele está aprendendo a usar as ferramentas também. Mas ali ele vai aprender a pesquisar uma notícia, saber identificar o que é uma fake news, desde que o professor saiba conduzir isso. E até é errado falar fake news.
O mais correto seria uma questão de fake ou desinformação. Eu li uma vez que só de você usar news numa notícia, a notícia por si só já deveria ser verídica. Aí acrescenta esse news, já cria credibilidade. É a questão que tem no jornalismo, algo assim que eu já. Então a gente Termo correto, precisa. termo Oi? correto seria fake, né? Algo fake. Isso, só fake ou desinformação. A gente foi estudar bem, tem vários desdobramentos. Então, precisa, assim, começar a despertar esse senso crítico. E a escola tentar enxergar isso como um recurso para a tecnologia. Não que a tecnologia tem que ser utilizada o tempo todo. Eu também discordo. Porque nesse cenário que a gente está enfrentando de pandemia, muitas escolas, elas estão injetando a tecnologia o tempo todo. Né? A gente vai trabalhar com ensino remoto, então vamos fazer videoconferência o tempo todo com os alunos, vamos fazer live. E está sempre assim nesse sentido. E eu não, assim, ao meu ver, não é dessa forma. Tem outros caminhos que a gente pode seguir também. Tentar criar uma trilha de aprendizagem, passar para o aluno, para ele poder reproduzir pelo livro didático, considerando que todos os alunos deveriam ter o livro didático. E o professor está ali para tirar dúvida, pelo menos naquele tempo daquela aula de 50 minutos. Mediador, né? Isso como mediador, porque o professor cansa também ficar ali 50 minutos numa videoconferência com os alunos. Não é a mesma coisa do ensino presencial. Pois é. Que você manda o aluno parar de conversar, manda ele sentar, então tem todo um processo que acaba desmistificando um pouco, né? Acabando o encanto da sala de aula. O PH, eu queria que a gente falasse um pouco, dentro do processo da BNCC, um dos principais pilares da BNCC é a conexão entre as disciplinas, né? Ser algo mais multidisciplinar e que a gente trabalha habilidades e competências. Como é que tu enxerga que os professores podem trabalhar isso nesse novo universo? Porque, assim, a gente já falou aqui sobre organização de tempo, a gente já falou aqui sobre ensino remoto versus o EAD, a gente falou sobre engajamento e retenção. E tudo, assim, meio que vai se encaixando. Na tua visão, como é que eu posso pegar dos pilares da BNCC, pegar desses pilares do ensino remoto e misturar tudo e tirar algo bacana, assim? Assim, meu ver, o professor precisa entender as habilidades que ele deve trabalhar naquele sentido. Então, a gente tem várias ferramentas que podem auxiliar nesse sentido. Então, se eu estiver trabalhando, que eu peguei como exemplo, o ensino religioso, a questão do cyberbullying. No contexto interdisciplinar, dá para fazer isso, dá para integrar isso com as outras disciplinas. Questão da matemática, questão de estatística, quantas crianças nas escolas públicas sofrem vítima de algum ataque, assim, na questão da geografia, entraria naquela questão de países, de estados que têm mais agressão, sofrem mais esses ataques. Eu acho que por aí assim vai. Se eu tô falando alguma coisa errada, pelo amor de Deus, gente, me Né? corrija aí nos comentários. E como é que a gente pode utilizar da BNCC, assim, quem está iniciando agora, quem está olhando para a BNCC agora, ou que está precisando implementar, né, reorganizar os currículos. Queria que tu desse uma abrangência assim, maior sobre. Quem está precisando implementar a BNCC? Sim. Ou quem está conhecendo agora a BNCC também, que muita gente está ouvindo falar agora, principalmente quem está no ensino médio não está tão preocupado agora, mas ao mesmo tempo isso já está sendo falado mais, né? E muita gente está achando que por conta dessa situação, a implementação da BNCC na educação no fundamental, ela vai ficar estacionada. E não é bem assim, né? Pelo contrário. Não é bem assim. Continua. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre a BNCC em si.
Ela é uma base nacional curricular comum, como a gente já sabe, e ela serve como uma referência para as escolas poderem criar suas matrizes curriculares. Tanto os estados, as escolas estaduais, vem lá de cima para baixo, vamos assim dizer, e as secretarias de educação também, municipais. Então, um documento para nortear os municípios, as escolas, os estados, a poder tirar o essencial dali para essa educação. Então, é um documento para servir como norte para as instituições de ensino. Então, a partir dali, ele vai trabalhar as habilidades que estão se propondo, mas é claro que ela trabalha a regionalidade também. Ela sempre se preocupa com isso. Por exemplo, às vezes a realidade daqui de Uberaba, a realidade de ensino é diferente da realidade de Recife. Aqui, por exemplo, a gente tem muitas escolas rurais. Então, a gente tem uma preocupação com o aluno da zona urbana, a gente tem uma preocupação do aluno da zona rural, que muitas vezes ele não tem acesso às coisas que os alunos da zona urbana têm. Então, ela preocupa muito com essas questões de regionalidade. Então, os professores eles precisam estudar, para quem for. Ainda existe um município que ainda não atualizou as matrizes curriculares, então eles precisam estudar, eles precisam ver o que é necessário ou não para adequar a sua matriz, e a partir dali ele vai desenvolver. Não é copiar a BNCC todinha e colocar como matriz curricular, é saber tirar o essencial dali dela. E essa questão do interdisciplinar acaba pegando muito, porque às vezes os professores eles não sabem como trabalhar isso. Até porque, antigamente, nos cursos de licenciatura, não tinha essa preocupação também tecnológica, de inserir as tecnologias desde ali da formação até o concluir esses cursos. Pois é. Dentro disso também, quando a gente olha a BNCC, eu vejo a BNCC com muitas vantagens para a educação, principalmente para o que a gente tem hoje nesse cenário digital. Tu falou da questão da flexibilização e da personalização, né? Ela dá liberdade para as escolas montar o currículo. Que outros tipos de benefícios tu enxerga que a BNCC traz para a educação e como é que isso pode ser potencializado pela tecnologia, assim, na tua visão? Só para adiantar, eu não falei, devia ter falado isso no começo. A BNCC ela trabalha com 10 competências gerais. São 10 pilares que precisam ser trabalhados. A ordem deles eu não lembro agora, mas um deles, que é o quinto, que é a cultura digital, tem o conhecimento, eu não vou lembrar de todos agora. Mas a cultura digital, que é um dos mais importantes também, ela traz muito essa questão do senso crítico, o aluno a desenvolver as habilidades a partir do senso crítico, a compreensão da sociedade em que se vive. E, assim, o professor precisa também, não só o professor, porque a gente fala o professor precisa como se fosse uma coisa, assim, bem ditatorial. Não, não é assim. O professor, pelo que eu vejo, hoje em dia, ele quer saber usar as tecnologias na educação, ele quer saber usar alguma ferramenta. Muitas vezes ele não tem recurso e ele não tem orientação. Vamos supor que o professor quer usar um PowerPoint. Ele sabe que aquele PowerPoint serve só para poder apresentar slide. Mas a partir dele a gente pode criar um jogo, a gente pode criar uma história em quadrinho pelo PowerPoint, a gente pode criar até uma prova, porque ele permite tudo isso. Então, o professor precisa despertar essa visão de enxergar essas ferramentas como algo para aplicar na sua sala, até para otimizar o tempo dele também. Porque às vezes ele quer uma coisa simples, até no enviar um e-mail, por exemplo. Muitas vezes o professor não sabe nem anexar um arquivo, não sabe que existe um Google Drive, ele pode colocar todos os arquivos dele ali, os planos de aula, compartilhar com as coordenações pedagógicas. Isso. Que eu acho que é um diferencial da questão da BNCC, é essa flexibilização de fato da grade, né? A gente poder se articular dessa forma. Uma das principais diferenças do conceito que a BNCC traz para o modelo de educação passado
é como você falou, que antes o aluno ele ia para o laboratório de informática para aprender informática. Hoje em dia, o professor que vai levar um aluno para um laboratório de informática, por exemplo, a maioria das escolas não tem mais aquela aula de informática que ensina você a ligar o computador e a desligar com segurança e só poder desligar o Isso. estabilizador quando aparecer uma mensagenzinha lá que você pode desligar o computador com segurança. Hoje a gente não tem mais isso. Mas aí o professor ele Não. precisa estar, como você falou, saber que como é que eu posso ajudar essas tecnologias a meu favor e como é que eu uso isso, por exemplo, como é que eu posso adaptar o processo do Excel para uma aula de matemática, por exemplo. O Excel é uma ferramenta muito bacana para uma aula de matemática, que você vai trabalhar, entre outras coisas, o raciocínio lógico, a lógica ali de soma, de cálculo, de porcentagem, de média, aritmética, enfim, você consegue ter várias coisas ali e você associa o pensamento analítico, o pensamento o raciocínio lógico, a interação, você traz ali uma inovação com a ferramenta digital, que não deixa de ser, e você Uhum. consegue agregar várias outras competências e habilidades que você não traria numa aula expositiva tradicional, né? Com livro e formulários no quadro. Então, tem muito desse contexto também. E precisa muito do professor pegar a base, pegar o que o município ou o estado está fazendo de matriz curricular e ver quais são as necessidades dele. Como eu já falei, é a questão muito de regionalidade. E também procurar estudar o currículo de referência do CIEB, porque ele divide em 3 eixos o currículo: pensamento computacional, cultura digital e tecnologia digital, que seria a informática. Então, a partir dali, ele tem esses 3 pilares. E tem os desdobramentos, são os conceitos: letramento digital, cidadania digital. E Pois é. além de tecnologia e sociedade. E aí, como você falou, a gente consegue colocar, por exemplo, sociologia e informática dentro desse processo, trabalhar o bullying. Para quem não sabe, para os menores, o Google tem o Seja Incrível na Internet, que é um Isso. programa que ele, além de ser um jogo, ele tem um jogo digital online que o aluno a criança ela pode fazer. Então, até uma dica para quem trabalha com educação infantil e Fundo 1, utilizar o Seja Incrível na Internet como ferramenta. E ele tem um material muito bacana de apoio para o educador utilizar isso nas aulas, né? Em várias ferramentas. Então, é uma ferramenta muito bacana aí. Como você falou desses 3 pilares aí do CIEB, vale ressaltar que, por exemplo, o pensamento computacional também é um dos principais que a maioria das escolas hoje tem olhado. Quando a gente olha para o mercado, para o futuro das profissões, a maioria das profissões hoje ela está ligada com algum tipo de linguagem de programação. A Sim. maioria das pessoas, das profissões hoje vão ter que lidar com esse cenário, que é um cenário atrelado a Big Data, a internet das coisas, a base de dados. Então, tudo hoje gera dados. Então, a maioria das empresas hoje tem trabalhado com isso. E o bacana que o CIEB traz nesses 3 pilares é que ele olha para esse futuro, né? Se a gente vai olhar o relatório do Fórum Mundial Econômico, ele traz um pouco desse cenário também, uma projeção para frente. E isso é essencial a gente já trabalhar na escola de base. Então, eu acho que um dos objetivos também, dos principais benefícios da BNCC é dar essa possibilidade para os professores conhecer esse universo também. Trazer novas conexões. Então, isso que é essencial. Tem algum exemplo que tu possa trazer para a gente assim, de uso da BNCC atrelado a alguma atividade ou algum case que tu tenha já vivenciado, ouvido sobre BNCC tecnologia ou sobre a interação de mais de uma disciplina para a execução de alguma atividade ou competência? Não, por enquanto eu não tenho, porque começou a ser aplicado de fato nas matrizes curriculares a partir desse ano. E aí, com essa pandemia, se alguém tiver algum exemplo aí, com essa pandemia, com a suspensão das aulas,
o Pois é. negócio desandou tudo. Mas, assim, baseado nesse pensamento computacional que você disse, e não seja incrível na internet, as pessoas acham que o pensamento computacional tem a ver com o computador, e não é, tem a ver com o nosso raciocínio lógico, com o nosso Isso. despertar, do nosso despertar, porque é o ser humano que conduz o computador, não o contrário. E a questão do Seja Incrível na internet também, eu já utilizei ele, é um material excelente. Por mais que trabalhe a tecnologia digital em si, ele tem conceitos que dá para trabalhar numa sala de aula sem acesso à internet. Então, não é porque a gente vai trabalhar tecnologia que a gente precisa ficar dependendo de um computador, dependendo de um recurso tecnológico digital. Tem vários caminhos que a gente pode seguir. Você falou questão de programação. É um conceito muito interessante de trabalho com a internet desplugada, que é um conceito de trabalhar a tecnologia sem acesso a um computador, que dá para criar jogos, criar alguns roteiros de estudo, roteiros de aprendizagem. Então, é um material muito interessante. Quando a gente vai falar de tecnologia, mas os meus alunos não têm acesso à internet, os meus alunos não têm acesso. Infelizmente, é um cenário muito real aqui no Brasil, principalmente na maioria das escolas públicas que tentam oferecer o ensino online. Sempre esbarra nessa questão de um aluno não possuir computador, não possuir internet. E aí, muitas vezes, a gente tenta oferecer alguns outros caminhos, como buscar atividade impressa. Eu já vi outros casos de oferecer aulas por alguma emissora local, que eu achei muito interessante, acho que eu vi isso foi no Amazonas acontecendo. Pode usar o rádio também, todo mundo tem um rádio em casa. Então, a gente vai muito por esses caminhos. Pois é. Eu acho que o essencial é isso, assim. Eu acho que o professor, ele pode aproveitar da inovação, na verdade, e aí eu enxergo inovação, como você falou, não sendo necessariamente tecnológica. E aí dentro desse universo hoje, que é tudo conectado, você transmitiu a sua aula para o seu público através de uma rádio local, isso é uma forma de inovar. E isso é uma inovação. Que não é nada novo, na verdade, a transmissão de rádio não é nova, é muito antiga, mas Muito antigo. a ação em si, ela acaba inovando. Assim. Você fazer um formato de podcast, por exemplo, e passar todo aquele horário ali naquela rádio local para os alunos ouvirem em casa, que não tiver acesso ao computador, que não tiver acesso A a internet. a internet, que ele faça alguma atividade ali, que depois ele, sei lá, periodicamente envie para a escola, isso faz a diferença, sabe? Eu acho que outra coisa também que a gente precisa, que as escolas, os coordenadores, quem trabalha com gestão, é entender o perfil do letramento digital que esses professores têm. Então, a gente fala, olha muito para o aluno. O aluno nasceu, está imerso nasceu na era digital. Então, ele é já nativo digital. Que isso é um mito também, que não necessariamente ele é nativo digital. Ele tem mais facilidade. Ele nasceu nessa Ele é era, ele tem mais inocente facilidade. digital. Pois é. Só que a gente tem que olhar também para aquele professor de outras gerações que, por exemplo, eu tinha professor, sei lá, 10 anos atrás, 15 anos atrás, professor que já estava 20 anos no ensino e que tinha muito gás de poder aprender coisas novas e fazer coisas novas. E eu vejo esses mesmos professores, alguns continuando ainda por vocação mesmo, Sim. por amor à profissão, e que ainda continua se esforçando, trazendo isso. Eu acho que as escolas pode trazer isso, gestores, né? A educação, acho que a maioria das escolas, a educação em si hoje, ela está tendo que passar por um processo de transformação digital à força, né? Agora está sendo a força por causa da pandemia. Tem que ser, mas um dos pilares, o pilar da EduTeam aí vale também a pesquisa, a busca. Transformação digital, ele tem alguns pilares para que ele aconteça. Assim como a BNCC. E quando a gente vai olhar
os pilares da transformação digital são cerca de 9 ou 8 pilares. Um deles é pessoas. Pessoas, culturas, processos. Então, assim, eu preciso, antes de fazer o processo de transformação digital, o que é transformar digitalmente, né? Uma empresa, uma instituição. Não Uhum. é trazer só a tecnologia para dentro dela, mas é você conseguir fazer com que os seus produtos, os seus serviços, os seus colaboradores e as suas ações, seus projetos consigam permear pelo tecnológico de uma forma eficiente, consigam acessar tecnologias, consigam ver conexão com outras ferramentas, né? Acho que isso que é essencial, que a educação Isso. e o professor precisa ver mesmo assim também. E não a gente esperar só que o professor vá em busca, né? Na verdade, ele não precisa estar em busca. O professor que está no final de carreira, ele não precisa estar tendo que se reinventar sempre. Não. Só se ele quiser, e a gente não tem que obrigar ele. Ele tem que estar. A sociedade como tudo, tem que dar suporte para esse profissional para que ele consiga aplicar a melhor forma a vocação dele. E eu acho que a BNCC ajuda muito nesse conceito também, a partir de quando a gente olha para interdisciplinar. Então, por exemplo, quando eu vejo interdisciplinar e que eu conecto vários professores, várias disciplinas, eu tenho um professor naquele planejamento, que ele não tem tanta habilidade tecnologicamente, assim, que ele não é letrado digitalmente, ele pode ficar com a parte mais inicial da atividade, a parte mais conceitual, e a outro professor, outra atividade que tenha mais habilidade, possa puxar mais a parte da tecnologia, quando necessário. Sim. Enfim, eu acho que tudo vai acerca do planejamento. Não, e nesse grupo, todos vão aprender um com os outros. É, igual você falou. Por exemplo, numa feira de ciências, que hoje em dia é chamada de feira de conhecimento, vamos trabalhar um tema na escola, por exemplo, vamos trabalhar a questão dos bitmojis. Quais são os professores que têm habilidade tecnológica, têm a habilidade do seu conteúdo? E vamos juntar esses professores. E a gente tem certeza que um vai aprender um pouco com o outro. Aquela questão de aprendizagem baseada em pares. Sim. O professor tem um pouco de conhecimento, o outro não, mas um vai aprendendo um com o outro. E essa questão do processo de transformação digital, toda vez que a gente fala de utilização de tecnologia na educação, toda vez esbarra na questão de infraestrutura. A infraestrutura a gente sabe que muitas escolas públicas às vezes não têm. Mas primeiro, um ponto que você falou que eu achei interessante, a gente esbarra na questão de formação do professor e a questão da cultura da escola. E às vezes tem professor que tem mais resistência, e a gente tem que fazer um processo de motivação com ele, tentar identificar professor. Qual que é a dificuldade desse professor? Por que ele não quer aprender? E como professor formador, eu sempre faço um feedback inicial com os professores, de tentar entender as motivações dele, de não querer utilizar uma tecnologia na sua prática pedagógica, otimizar seu tempo. Então, tentar, professor que não tem paciência e tal, mas primeiro de tudo, tem que ter paciência. Eu também não tenho paciência quando eu vou aprender alguma coisa nova e eu sou obrigado a aprender. Então, tem que ter paciência, tem que ter aptidão, tem que ter iniciativa de poder aprender essas ferramentas. E já vi professor que falou para mim que não entendia nada, e esse professor saiu totalmente motivado de tentar aprender. Então, já tem professor que eu já dei aula, que está usando o Google Sala de Aula na sua escola, está usando o Google Sites. Enquanto estava dando um curso com esses professores, teve uma que criou uma página para ela do Google Sites e já estava aplicando com seus alunos antes da pandemia. E, assim, eu achei muito satisfatório aquilo ali. E é isso, começa pelo professor, pela escola mudar a visão dela de planejamento. Eu sempre falo assim, pessoal, a gente faz um planejamento, manda para o coordenador pedagógico, ele corrige, aí anexa o arquivo e te devolve. Por que não daria para fazer isso no Google Drive, compartilhava o documento com o coordenador e os dois já corrigiam ao mesmo tempo? Coloca um Então, comentário, alguma coisa já e vai. isso.
Isso. E eu, assim, quando eu comecei a estudar mais a fundo a questão da tecnologia na educação, e aí eu esbarrei nessa questão de saber usar de forma consciente na questão pedagógica. Não é que eu vou usar a tecnologia e vou aplicar a tecnologia o tempo todo com os meus alunos. Não, a gente tem que, como eu falei, tem que ser por dosagem. Outra coisa, que as escolas estão trabalhando com ensino remoto, eu já falei isso no começo, tem que ter uma preocupação de que forma que isso vai ser oferecido para a escola. A preocupação, assim, de não ficar uma coisa maçante, de tentar engajar os alunos, que às vezes o aluno está ali na aula ao vivo, mas aí desliga o microfone, às vezes ele está em outra aba do navegador. Isso. Então, assim, é bem difícil mesmo esse processo. E eu acredito, assim, que as escolas não vão ser mais as mesmas depois que a gente voltar da quarentena. Eu E acho aí, que, mais ainda, vai trabalhar a BNCC dentro disso. pois é, eu acho que é uma oportunidade boa de rever os currículos agora, né, de se reinventar. A gente está tendo que se reinventar de fato. Acho que ninguém vai voltar igual como era nesse processo. E a educação, principalmente. Realmente. Pois é. Pegar, para a gente finalizar, tem alguma dica, algum conselho, alguma indicação de algum material, site, livro que tu queira dar pro pessoal? Eu ia falar isso agora. Sou suspeito para falar. Eu sempre falo assim, que a gente tem muito recurso hoje em dia para a gente aprender. Então, vamos buscar entrar no site da Base Nacional Curricular Comum, que a gente acha ela no Google fácil, buscar o CIEB, o Currículo de Referência. Vamos entrar lá no Google for Education e buscar o centro de aprendizagem do Google, que é o Teacher Center, onde o professor pode tirar certificações Google. E recurso, material sempre tem. Então, sempre tem algum outro professor. E mais ainda, os professores buscarem os GGs locais das suas cidades, porque é uma troca de experiência, tem muito a aprender. Então, sempre que tem algo assim para compartilhar com o professor. E a gente nunca sabe de tudo. O tempo todo a gente está aprendendo de alguma forma. E a gente aprende por si só. Ninguém nunca vai estar disponível para ensinar a gente. Eu, particularmente, eu comecei a estudar certificações por minha conta própria. Cheguei a um, cheguei a dois com muita dificuldade, que ela é bem difícil. Depois eu tirei de instrutor certificado, que foi mais recentemente. Mas é um processo de construção de conhecimento que a gente tem que buscar para si. Então a gente não tem que esperar que a escola vai motivar o professor se o professor também não se motiva de alguma forma. Pois E é. eu vejo assim, tem muito recurso para a gente buscar. Eu acho que a mensagem inicial, principal é essa, assim, que a gente tem que estar sempre, precisa estar o tempo todo se estudando, principalmente quem trabalha com Isso. educação, mas que isso seja prazeroso, né? Que parta de você. Sim, Que você enxergue isso como algo para o seu pessoal, para sua seu vida. crescimento, para sua vida. Então, acho que essa é a mensagem principal, né, desse processo todo. Acho que precisa fazer, estar sempre bem, pensando no melhor, o bem-estar. Quando a gente está bem internamente, isso reflete para tudo, no trabalho, família, enfim. Tudo acaba acontecendo. Queria te agradecer pela disponibilidade. Foi Que isso. difícil aí, 30 minutos aí de idas e vindas para a gente conectar, mas foi. Pelo que eu vi aqui, você tem uma leva de fãs, viu? Tá de parabéns aí. Mas é isso, obrigado. Quem chegou no final, quiser assistir, vai ficar gravado aqui durante 24 horas essa live. E, cara, foi um prazer. Espero que a gente se conecte mais aí como GG, Sim, com como certeza. educadores também. E torcer para que tudo fique bem quando essa situação acabar. Tá bom, Arthur. Prazer pelo convite, agradeço muito. No que a gente puder contribuir entre os GGs, entre as parcerias, pode contar sempre comigo, com o pessoal do nosso grupo. Beleza, valeu, obrigado, Tá obrigado, bom? pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Valeu.